havia um contrato do ECAD com a Radiobras até então, e esse contrato ele incidia sobre a execução musical das rádios. Ele tinha um valor fixo, a execução musical das rádios. E ele tinha um valor fixo e que teve seu fim por decorrência do tempo de vigência. Ele não foi renovado e, no ano de 2010, aproximadamente, eu já estava na IBC, eles nos procurou a direção da empresa, propondo novos critérios de cobrança para a rádio e televisão, especificando como critério de cobrança e aí preponderante um percentual sobre o faturamento da empresa, quer dizer, o orçamento da empresa. E, imediatamente, nós nos posicionamos contrariamente a isso, porque a gente entende que ser sócio do governo, especialmente em recursos orçamentários, depende de aprovação legal. E isso seria, vamos dizer assim, uma afronta direta à lei, o que incidiria em, certamente, uma condenação dos órgãos de controle, inclusive devolução dos recursos eventualmente pagos. Esse entendimento nosso, ele foi consolidado por vários entes públicos internos, em conversas, e o próprio TCU e o próprio Ministério da Cultura entendem que não é cabível uma cobrança sobre o percentual. Eu não sei qual que é o critério de pagamento da TV Câmara. Posso acrescentar duas razões? Eu não sei qual é o critério. Eu não sei qual é o critério. Deixa eu acrescentar duas outras razões que motivaram a nós não... Duas razões. Uma outra razão, e as duas razões foram motivadas por uma CPI que desencadeou na alteração da lei, justamente no sentido daquilo que a gente gostaria que fosse realizado, que é uma coisa, é o seguinte, falta de transparência. Outra coisa, não ter critérios que considerassem a comunicação pública diferenciada. E uma terceira coisa, que era o mais importante para nós, que é o seguinte, não respeito às planilhas enviadas. O sistema de distribuição do ECAD leva em conta a proporcionalidade de execução musical com base nas planilhas das rádios comerciais. Então, nós que executamos autores... Não. Bom, para vocês poderia ser diferente, para nós não era assim. A não ser que vocês mudaram recentemente, e foi justamente por isso que, ao mudar a legislação, nós retomamos a negociação com o ECAD, e o ECAD já via com uma ação judicial, conseguiu eliminar, e nós conseguimos a nossa suspensão, justamente porque mostramos que estávamos negociando. Estamos negociando, inclusive, em parâmetros daquilo que será a regulamentação da lei, que ainda não está em vigor. Ela começa a vigência dia 13 de dezembro. Então, nós já temos uma audiência de conciliação prevista para o dia 11 de dezembro, estamos negociando com o ECAD para que haja critérios específicos para a comunicação pública, com o que a Diretoria de Direitos Autorais do Ministério da Cultura, aqui eu não tenho procuração, mas concorda com esses critérios diferenciados para a comunicação pública, e a questão que nós sempre defendemos, que é a questão que agora está na lei, é só regulamentar, que é a questão de que o autor efetivamente receba, o detentor originário do direito receba. Porque o que ocorria é o seguinte, o ECAD é uma união de associações, e aqueles autores que não fazem parte das associações que formam o Conselho Executivo do ECAD ficavam alijados do processo para receber. Agora não, com transparência, com a possibilidade de que os autores que nós executamos efetivamente recebam, porque eles não recebiam na época das rádios, da Radiobras, esse era um critério que a gente estabeleceu como parâmetro, e estamos voltando à mesa de negociação com esses parâmetros, nós não nos recusamos a pagar. Nós só queremos que quem tem direito receba, que seja uma contribuição diferenciada para a comunicação pública e que haja transparência na distribuição dos recursos. Presidente, me permite só uma observação? Só um minutinho, é uma observação só. A ECAD é uma criação da ditadura militar, de 1967. E tem esse lado também. Mas isso já foi ultrapassado, que a nova lei já... Eu vou deixar uma posição minha e pessoal. Eu acho que todo artista tem direito a ter. Claro. Se o ECAD é da ditadura e não está passando direito, exatamente essa guerra que a gente travou agora no Congresso Nacional foi exatamente por isso. A gente lutou muito, é uma luta antiga, é uma
árdua luta, quem acompanhou sabe muito bem, mas o artista tem direito, como toda obra, tem direito de receber. Eu discordo totalmente porque não está se arrecadando, a gente tem que mudar a lei. A gente tem que mudar o país. Então nós não vamos pagar porque essa argumentação comigo não é válida. Agora, outra argumentação. Claro que é um absurdo você dizer que tem que pagar pelo faturamento. Aí é uma brincadeira do ECAD. Aí foi uma coisa, uma piada, né? Uma piada sem gosto, sem... Sobre percentual sobre faturamento. Sobre o faturamento, aí o cara está rindo na cara da gente. Aí realmente não tem que pagar, a IBC está correta. Agora, deixar de pagar com a argumentação que eu ouvi várias pessoas falando que não, os artistas não recebem, então nós não vamos pagar. Não, eu discordo totalmente. Desculpa, não foi você, eu não quero discutir. Só para deixar bem claro o que eu disse aqui, nós queremos... Não falou isso. Nós queremos justamente que quem tem direito receba pela execução. Claro, essa é a luta que a gente está travando. Mas é uma luta antiga, não é de vocês. É do Congresso antiga. É do Brant, é de todo mundo, é de todos. Quem escreve, quem tem uma obra, gente. Aliás, isso é uma luta histórica. A modificação, no país, de muita a modificação gente. Não é na da lei IBC a luta. Como é que fala? Que qualifica quem são os detentores originários do direito que não tinha na legislação anterior, é a grande inovação. Mas se mudou a lei. Não, eu sei, justamente por isso. Justamente por isso que a gente voltou a negociar com o ECAD. Eu só quis deixar claro, porque eu acho uma dúvida, Fioravante. As rádios da rede pública também têm que pagar pela retransmissão? Sim? Também. Na verdade, todo veículo de comunicação... Ele deve esse direito ao artista, ela está certa, a Sueli está certa, é um direito patrimonial, apurável. Agora, realmente nos assustou muito a forma de cobrança da EBC. E a lógica da cobrança sobre percentual, ela funciona num sistema privado. Por quê? Porque o faturamento se dá mediante propaganda de bens e serviços. E a nossa lei veda expressamente a publicidade de bens e serviços. Então, a lógica da cobrança feita por meio de percentual, ela é absolutamente distante do nosso marco legal. Certo. Bom, vamos passar ao próximo ponto. Roda Viva. Alguém dos conselheiros quer se manifestar sobre isso? Eles mandaram um ofício, um memorando, quer dizer, respondendo a nossa solicitação de informações sobre o caso, né? Os conselheiros receberam todos, certo? Bom, alguma dúvida? Alguma pergunta direta? Eu queria fazer uma pois não. pergunta. Que não tem a ver em si com o fato, mas essa relação que nós temos com a contribuição da exibição do programa Roda Viva, que é sempre, desde que começamos no Conselho, que se deve transmitir, se não deve. Pergunta, é uma parceria que a EBC tem com a TV Cultura? Ou a EBC paga para exibir a... Você podia dar mais Queria saber detalhes. Isso, é uma parceria ou é uma compra do espaço? Como é que se dá isso? Deixa eu dizer, porque isso aí é meu empenho desde o ano passado. Nós tínhamos um contrato com a TV Cultura de aquisição de conteúdos. Desde o ano passado, na primeira conversa que eu tive com o presidente da Fundação Padre Anchieta, João Sayad, eu disse, nós não queremos mais ser clientes da TV Cultura, nós queremos ser parceiros, fazer coisas juntos, fazer programas infantis juntos, fazer programas musicais juntos. Nós queremos queremos deixar de ser parceiros. Mas veio, no encerramento do contrato que tinha sido assinado no ano anterior, veio uma proposta que nós falamos, não é a proposta que nós queremos. Nós queremos outra proposta, queremos ser parceiros. Ainda assim, porque estava em cima do contrato, etc., nós prorrogamos aquele contrato por 5 meses no ano passado, e em novembro
nós conseguimos efetivamente ter um contrato que ele chama termo de parceria. Ele é oneroso para nós, mas desde então a gente já tinha avisado, nós não queremos um contrato oneroso. Tanto que agora, quando venceu o contrato, isso, decisão tomada em diretoria, nós não vamos fazer nada com a TV Cultura que implique em pagamento de alguma coisa. Nós só vamos fazer permuta de conteúdos e produção conjunta. Para que a gente... Porque essa situação, a TV Cultura está em transição lá, nós também estamos aqui com os nossos problemas, para que a gente não tivesse nenhum tipo de contratempo, a TV Cultura nos cedeu todos os conteúdos que estavam no contrato anterior para exibição gratuita até fevereiro. Portanto, até fevereiro, nós vamos ter um termo de parceria com a TV Cultura, em que nós não vamos desembolsar nada que não seja para coproduções, né, para a realização de coisas em conjunto. Uma que está em conversas, em andamento, é a possibilidade de nós termos novamente o Vila César numa parceria que envolva, talvez até a TV Escola, mas, em princípio, nós, a TV Cultura, juntamente com a César, no workshop. Então, esse é um projeto... o ano passado, a gente tinha a ideia de fazer um programa musical, que não conseguiu ser levado adiante, embora estivesse lá, com um cronograma previsto, por dificuldades nossas e deles. Mas essa é a situação. Depois. Aí é com o Eduardo Castro, a área de programação. A minha parte é parte da parceria institucional. Só uma pergunta, Eduardo, antes de começar. Saindo do Roda Viva, vai entrar outro programa assim, de debate, de Brasília, de políticas públicas nacional? Então, deixa eu começar pela primeira pergunta. O nosso interesse é fazer com que os produtos da TV Brasil, que já são reconhecidos pela rede como produtos de qualidade, também sejam ofertados pela TV Cultura para os seus telespectadores. Em outras palavras, o que a gente quer é trocar conteúdos. A gente acredita que a gente tem conteúdos de equivalência em termos de qualidade, em termos de foco de público, principalmente na área ligada à cultura, ligada à música. Então, a gente acredita que nós já localizamos produtos na grade da TV Cultura, tanto que alguns nós exibimos, né? O que mais recentemente entrou na grade foi o Provocações, que é um programa do Antônio Abujanra, né, que tem muitos anos na TV Cultura. Antes a gente já havia colocado o Senhor Brasil com o Rolando Boldrin. Também temos o Viola Minha Viola com a Inesita Barroso e o Cocoricó, que foi descontinuada a produção pela TV Cultura, além do Roda Viva. Esses são os produtos que nós temos agora na grade ou à disposição. O nosso intuito é trocar esses conteúdos em equivalência. Claro que a equivalência é muito relativa, então a conversa precisa ser feita com muita calma, né? Tanto equivalência de tempo, equivalência de valor, equivalência de público-alvo, enfim. É uma construção que nós estamos fazendo com eles, que nós temos agora até fevereiro para terminar, caso, na vigência do atual entendimento, né, que é uma autorização, como o Nelson disse, para exibição dos conteúdos sem custo. Por favor. Eu queria ponderar algumas coisas em relação a essa questão do Roda Viva. Primeiro, em relação ao problema, a saída da Marina, né, aquele exercício, que não foi a primeira vez que a gente teve problema. Queria, antes de tudo, deixar claro que não sou das trabalhadoras que vão defender que as pessoas não podem ser punidas pelos seus erros, tá? Então, só para não pensar que é corporação. Então, acho que as pessoas, quando erram, devem ser punidas mesmo, e acho que a punição é para que os problemas acabem. Então, a pergunta... Então, assim, tem um funcionário que estava lá na ponta, que é uma pessoa do quadro, que estava na área de engenharia, ele recebeu uma advertência, o gerente dele foi demitido, e eu gostaria de deixar uma pergunta aqui. O gerente, a informação que a gente teve é que o diretor, o coordenador foi demitido. É isso. E aí, a pergunta que eu queria deixar aqui é se esse tipo de problema acaba com esse encaminhamento,
né? E se não acabar, quem passa a ser punido, né? Não, eu posso responder objetivamente. Eu acredito que o problema, claro, né, não dá para dizer que ele acabe, mas eu acho que a gente diminui qualquer possibilidade de voltar a acontecer com o passo seguinte, que foi a instauração de uma comissão de sindicância. Além da punição ao ato já verificado como foi considerado negligente, a cadeia de comando é responsabilizada e a gente instaurou uma comissão de sindicância para verificar principalmente 3 coisas. Primeiro, se termina em si, né? Se o ato foi ali isolado, se não é um problema de procedimento que deva ser revisto, não é? Porque a gente está explicado aqui por escrito a recepção de um sinal ao vivo, a gente precisa autorizar, não é? A central técnica verifica a qualidade do sinal e autoriza a programação a usar, não é? Passa de um departamento para o outro com 4 horas de antecedência. Para verificar se de fato está sendo observado, ou se foi... A sindicância serve para isso, para verificar se está sendo observado em todos os casos, ou se foi um caso isolado. Não é? De repente, não, estamos seguindo todos os passos, está sempre seguindo, e ali foi um caso isolado, então não há de se rever um procedimento. Ou não, mesmo com essa condição, os equipamentos tecnologicamente mais bem adaptados, a nova central técnica que nós estamos terminando de montar, se precisa fazer alguma adaptação, seja para mais tempo, seja para menos, seja para mais gente, seja para menos. Enfim, a gente vai rever todo o procedimento a partir da instalação da comissão de sindicância. Perdão? Os outros aspectos, assim, bom, enfim, o que acontece a partir da comissão de sindicância? A partir da comissão de sindicância, a gente pode chegar podemos chegar a várias conclusões. Primeiro, de que está tudo certo e foi um erro isolado. Então, o caso está encerrado. A gente pode chegar à conclusão de que enseja mais punições. A gente pode chegar à conclusão que não enseja mais punições, mas enseja mudança de procedimento. Ou a gente chega à conclusão de que foi, de fato, um problema que já está solucionado. Enfim, acho que a gente tem muita... A comissão de sindicância serve para acabar de vez com dúvidas, porque vocês vão se lembrar... E nesse dia nós instauramos 2 comissões de sindicância, uma no âmbito da EBC Serviços, né, da prestação de serviço ao governo federal, que houve no mesmo dia uma questão envolvendo o pronunciamento da presidenta Dilma, isso aqui em Brasília, e esse envolvendo a Central Técnica do Rio de Janeiro. Então, de repente, a gente localiza problemas conjuntos, enfim. É uma ampla investigação para que não fique apenas no alguém foi punido, então está tudo certo, ou alguém está punido, então está tudo errado. É para isso. Eu vou... Eu queria ainda continuar ainda com Roda Viva, só porque eu falei desse comentário. O segundo, e aí é uma reflexão que eu faço aqui para o Conselho, queria colocar aqui para o Conselho, é que tem uma demanda, já uma decisão do Conselho de que era para tirar o Roda Viva. O Roda Viva, gostemos ou não, é o programa de jornalismo mais antigo de uma TV pública no país. E tem uma credibilidade indiscutível. E tem uma cobrança, assim, ele caindo ou não, ele tem seus altos e baixos, e, inclusive, quando está muito baixo, como teve alguns momentos, a própria população liga, cobra, exige, e muito rapidamente a TV Cultura reformula o Roda Viva. Estou colocando isso porque é um programa de credibilidade. E essa decisão, juntamente com a questão da Marina, juntamente com nós já tínhamos tomado já tínhamos recomendado a retirada, mas eu acho que vale ponderar se com o processo, com esse acidente envolvendo Marina, a substituição agora, nesse momento, do Roda Viva, não significa perda de credibilidade para a TV Brasil. Eu não sei se é o momento agora de substituir o Roda Viva. Eu não sei se eu não posso entender, né, equivocadamente. Eu entendi aqui que o que houve no Conselho foi o debate acerca do tema. É isso que eu queria. Eu estava fazendo. As determinações do Conselho Curador são cogentes. Está escrito na lei que são cogentes. Então, se houver uma determinação do Conselho, eu vou cumprir em 48 horas. Olha. Se houver uma determinação cogente, não, mas não tenha dúvida. Todas? Mas você não tenha dúvida. Se houver uma determinação cogente, a gente cumpre em 48 horas. Deixa eu esclarecer. Agora, o que eu entendi aqui é que o que houve aqui foi levantou-se o assunto, o tema, eu não vou
eu não descumpro a legislação. Está na legislação que eu tenho que cumprir. 48 horas é por minha conta, mas a determinação cogente... Eu lembro de quando houve a discussão em torno do tema. Eu lembro de quando Não, houve deixa a determinação eu em torno do esclarecer tema. aqui, Eduardo. Mas, pois não. Posso falar? Muito obrigada. Não por isso. Muito obrigada. Não existe, conselheira Eliane, uma decisão do Conselho votada, uma deliberação do Conselho com relação a isso. Houve debates, considerações, etc., etc., principalmente trazidas pelo conselheiro Mário Augusto. Confere? E que também já eram discutidas no âmbito do Comitê de Programação há bastante tempo. Eu vou tirar o teu microfone, Eduardo. Tira o amarelinho mais aqui. Foi colocada a questão da Roda Viva. Não, só para lembrar que foi quando foi colocada a questão da Roda Viva, porque a maioria que se pronunciou disse o seguinte, que o Roda Viva, como estava, não cumpria determinações de ser uma mídia pública. Agora me lembra uma coisa. Certo? Isso veio da ouvidoria. Uma telespectadora disse que, diante daquela abordagem que o Roda Viva estava adotando, por que nós não fazíamos uma Roda Viva nossa? Isso veio da ouvidoria. E aí nós discutimos sobre isso, mas não houve uma decisão assim, tire-se o Roda Viva do ar. Isso não houve. Só para a gente deixar esclarecido, tá? Sim? Não, houve uma recomendação nesse sentido, para que se partisse para isso. Não foi votado, mas claro. Mas conselheiro, mas assim, dizer que o Conselho decidiu tirar o Roda Viva do ar não corresponde aos fatos. Certo? Certo? Então, tá bom. Vamos deixar as coisas bem esclarecidas, senão isso parece que, assim, fica um pouco esquizofrênico, né? Porque também, senão, o Nelson deita e rola, entendeu? Se o Conselho decide, se o Conselho decidiu, eu vou ter que tirar. Não é? Tá vendo? Posso fazer uma questão assim, que eu acho que é simples de resolver. A gente tem que apresentar um plano de trabalho para 2014. Não, a gente tem que fazer uma opção ao Roda Viva antes de tirar do ar. Isso assim, isso que eu estou dizendo, nós vamos ter que fazer um plano de trabalho para 2014. Aí o Conselho aprova ou não. Exatamente. Isso mesmo. É isso aí. Pois é. Então, mas, conselheira, se me permite, objetivamente respondendo a pergunta, é um assunto que a gente vem debatendo. Porque nós temos, na grade de programação, a gente já tem programas de debate, a gente já tem programas de entrevista. Não tergiversa, rapaz. Eu não estou tergiversando, eu estou respondendo a pergunta da conselheira. A gente tem que discutir inteira. Uma vez que não há uma determinação que eu tenho que cumprir em 48 horas, a gente tem que discutir o que eu vou botar no ar, ou se eu vou manter. Como bem lembrou a conselheira Eliane, não é um programa que entrou no ar ontem. Vai ser sentido, não só por nós, como por 55 emissoras que transmitem conosco. Então, a gente tem que ter não é uma decisão, é uma decisão estratégica sob o ponto de vista de programação, até pelo tamanho do programa, um programa de 1h30, absolutamente consagrado no horário, em que a gente precisa olhar todas as variantes antes de tomar uma decisão, e essa decisão, seja pela manutenção, é muito simples, continua. Pela mudança, ele vai solicitar a construção de um programa para entrar no lugar. Então, não é algo que a gente... Não é algo simples, assim... Vamos lá. Não dá para ser assim. Conselheira Sueli? É porque eu tinha feito a pergunta, então eu quero ponderar. Eu não acho que tem um programa na grade da IBC que discute políticas públicas a nível nacional hoje, à altura ou não do Roda Viva. Não vou nem colocar... Só um minuto, deixa eu falar um pouquinho. Não acho que tem. Não tem debate na IBC de políticas públicas. A gente não está fazendo esse debate a nível nacional, como deveríamos fazer. Desculpa, tem o Brasilianas. Talvez não seja tão famoso quanto o Roda Viva, mas ele está discutindo políticas públicas. 3 em 1, não. Não, Brasilianas. É brasiliano. Tudo bem. Há programas que discutem, não discuta a qualidade. De debate, com o formato de que traga debate de políticas públicas com a sociedade, com representantes da sociedade, com o governo que manda o projeto, entendeu?
Bom, isso nós vamos Mas, noutra então, ocasião, tá? eu acho, Deixa isso é ela minha se opinião posicionar. pessoal, tá? Eu acho que a gente tem que ter um debate mesmo, não é o Brasiliana que faz análise de políticas públicas. Eu acho que a gente tem que ter um debate e que, opinião minha, a gente tem que dar um tempo. A gente tem que... eu vou indicar um tempo para o Conselho, tá? Não acho que daqui a 6 meses a gente tem que estar discutindo se tira ou não o Roda Viva do ar ainda e voltar aqui novamente o que colocar no ar. Não dá. A gente, desde que eu entrei aqui, eu não sei quanto tempo, se toca nessa mesma tecla. Tem que tirar o Roda Viva do ar, tem que tirar o Roda Viva do ar. Todo mundo falou a mesma coisa aqui. E eu estou repetindo, eu não tenho posição fechada nenhuma. Tá? Agora, acho que a IBC tem condição de fazer um debate a nível nacional, com participação, com representantes da sociedade civil organizada, discutir os projetos fundamentais do país. Olha, todo dia se discute política de cotas, política para isso, política de drogas, política quem faz o debate no país de política das cotas é a Rede Globo, gente. Presta atenção, nós não estamos fazendo esse debate e vocês podem fazer e muito bem, e fazer de qualidade, fazer bem feito. Vocês têm condições. Esse negócio de orçamento, isso não existe. Vocês têm condição, sim, vocês têm dinheiro para fazer isso. Eu tenho certeza, e tem gente qualificada e tem condição de estar fazendo um excelente debate a nível nacional, e é todo dia, não é uma vez por mês, nem uma vez por semana, não. Vocês têm que ocupar esse espaço. Só queria fazer uma observação. Pois não. A Rede Globo, quando discute a cota, discute contra, né? Negativamente. É isso que ela quis dizer, exatamente. Bom, conselheira, a minha pergunta é a seguinte. Eduardo falou para a gente que a tentativa, Nelson, de fazer já tem uma parceria até fevereiro, sem custo, sem ônus para a EBC, né? Sem ônus de pagar pelo programa, pelos programas da TV Cultura. Esses são os programas que estão no ar. É uma troca de conteúdo. Nem isso, é só a sessão não. Pronto. Exatamente. Após fevereiro, já existe uma negociação. Como vai ficar depois de fevereiro? Porque eu não entendi. Eu não entendi como vai ficar após fevereiro. Porque o que eu entendi foi que o Nelson colocou que não vai ser admissível haver oneração para a EBC nessa relação. Tem que ser uma relação de troca. A partir de fevereiro já tem uma perspectiva com relação ao Roda Viva, por exemplo? Olha, só para dizer assim, bem... Essa discussão, para mim, foi na primeira reunião que nós participamos do Conselho, eu e a Rita aqui. E, além de ter discutido de que nós não iríamos tirar o programa do ar, foi feita essa discussão, foi feita a discussão de que, pela importância e tal do programa, poderia fazer uma conversa com o pessoal para nós participar da definição de quem conversava, ter uma pessoa, ter um jornalista nosso que organizasse e formulasse diferente o processo do debate, ou seja, ser, de fato, uma parceria para o programa Roda Viva. E isso a gente fez essa discussão, né? Então, não sei se anda nesse sentido, por isso que eu perguntei antes de vocês falarem para responderem. Eu ia dizer justamente isso, fazer a questão que era justamente essa. Desde o princípio, quando nós falamos em parcerias, o programa Roda Viva foi colocado como uma questão que nós achávamos que a condução do programa não era adequada à nossa lei. Está lá na lei, a TV Cultura não tem nada na lei dela, na nossa tem, eu tenho obrigação. Então, era de fazer um acordo para que a gente pudesse participar tanto da discussão de pautas, quanto ter sempre alguém da nossa, um jornalista qualquer nosso, que participasse da bancada para poder ter um outro olhar lá. Mas isso, assim, a gente não conseguiu avanço nessa história a ponto de não ter sido nem informados
das mudanças que ocorreriam no programa. Sequer informados. Não é, consultar não estava nem estava na nossa... Mas não fomos informados. Ficamos sabendo pela imprensa antecipadamente, e quando entrou no ar um novo formato, uma nova apresentação, etc. O que nada contra as pessoas, apenas a gente sabe que é compromisso nosso, o Conselho vai fiscalizar, a ouvidoria tem recebido reclamações em relação à questão ao espírito de pluralidade, da diversidade, de aprofundamento das discussões. Nós que gostaríamos de colaborar para que o programa Roda Viva pudesse ter esses elementos constantes na nossa lei e que pudesse valorizar. A parte disso, nós estamos trabalhando lá dentro do Comitê de Programação a construção de um programa que tenha os elementos que a Sueli falou aqui e outros mais que foram mencionados em outras reuniões e outras discussões. É evidente que eu acho que tirar um programa sem ter a alternativa de colocar algo à altura no lugar não é adequado. Agora, tendo algo à altura para colocar que nós consideramos que faça melhor aquilo que a gente acha que deva ser feito, eu acho que sim. Agora, e desde que, pode ser que a TV Cultura, por exemplo, eu sei que é um problema, mas se elas só toparem 2 conteúdos meus contra 2 delas, eu fico com cocoricó e viola a minha viola. Porque são mais importantes para a nossa grade hoje do que o Roda Viva, e eu teria condições de, mesmo ainda não tendo esse novo programa, a gente dar um upgrade, seja no Brasiliana, seja no 3-1, e transformá-lo nisso. Mas isso é uma discussão que nós estamos deixando para o decorrer desse processo de negociação que está sendo feito nesses próximos 4 meses ou 3 meses e meio. Eu queria dizer o seguinte: o programa Roda Viva sofreu, de alguns meses para cá, quem acompanha a política brasileira, sofreu uma transformação, sofreu uma mudança, como a própria TV Cultura em São Paulo também sofreu uma gravíssima mudança, uma grande mudança na sua direção. E devo dizer que o programa Roda Viva não é intocável nem imexível, para usar a expressão do ministro do Trabalho aqui. E quero concordar com a Sueli que se nós tivermos condições, e creio que teremos, e não é questão até de orçamento, concordo inteiramente com o que ela disse, nós temos condições de, aí sim, fazer um programa capaz de atingir maiores setores sociais do que a forma atual que o Roda Viva está tendo. Eu trabalhei em São Paulo, na Folha de São Paulo, muitos anos, e vejo que aquilo ali tomou um rumo, assim, de jornalistas mais tradicionais, conservadores, têm direito de ter as opiniões deles, claro, mas que não podem ser exatamente a opinião nossa de uma empresa brasileira, representante da opinião pública brasileira e da nossa sociedade, do interesse do nosso povo. Então, eu não acho que nada ali aconteça, a negociação que acontecer, nada é imexível, intocável e eterno. Conselheiro João Jorge, e depois posso passar para o próximo item? A senhora faz questão absoluta? Tá. E depois a gente passa para outro item, tá? Bem rapidinho. Bem rapidinho. O que nós estamos fazendo agora é um gerenciamento de danos. O impacto da não transmissão do programa com a ex-senadora Marina Silva traz essa necessidade, nesse pequeno, curto tempo, um gerenciamento de danos. E como anteriormente a posição do Conselho não foi radical ou contra um programa de outra emissora, eu acho que nós temos que ter a tranquilidade ainda de pensar em soluções e alternativas que tragam para a EBC, e não apenas a TV Brasil, programas de discussão do Brasil, com caráter amplamente nacional, e que possam ocupar esse lugar. A comunicação no Brasil está muito concentrada em defender um tipo de pessoas, um tipo de brasileiros. Então, isso abre um caminho espetacular para a EBC participar do projeto do Brasil, da maioria dos brasileiros. Então, nós já temos aqui um programa nacional, não sei se é nacional, o Sem Censura, não é?
tem outros programas, e mais, precisa ser programas que inclua muito mais os brasileiros. Agora, isso não pode ser feito no momento em que nós estamos explicando à sociedade brasileira que não houve uma decisão política, que não houve uma decisão arbitrária ou uma decisão unilateral de não fazer isso ou aquilo. Até porque isso está dentro do que o Conselho Curador atual tem proposto, da pluralidade, da diversidade e de fala para os diferentes. E, ao mesmo tempo, não está dando para explicar que essa é uma questão também muito localizada dentro da relação do programa Roda Viva com o resto do país. A conselheira Sueli tem falado muito dessa dimensão continental que nós temos para a comunicação. Então, quem sabe até o próximo programa, com alguma similaridade, não precisa ser feito necessariamente como um programa paulista, e sim como um programa do Piauí, do Mato Grosso, do Acre, do Rio Grande do Sul, dos demais 26 estados que compõem o Brasil. Conselheira Rita... Não, agora não, por favor. Não, Deixa na verdade, eu esgotar a pauta, depois a gente... Por favor. Na verdade, eu fui contemplada nas Eliane, palavras mas é que eu do João Jorge também, da Rosane e do próprio Nelson, ao lembrar que nós não estávamos numa deliberação nem num debate só do Conselho. Era um debate do Conselho com a empresa e da empresa com a TV Cultura. E que esse episódio da não transmissão do programa da Marina interferiu não só nesse debate, como no desfecho que ele teria. Então, só considerar isso em todo o processo agora que vai finalizar e de esclarecimentos para que não sobre nenhuma dúvida sobre a relação entre esse episódio e o que estava em negociação. Só isso. Tá, Conselheiro Mário Augusto, 1 minuto. Tudo bem, eu acho o seguinte, que essa discussão vai ficar interminável, né? Como disse o Paulo, nada é imexível, né? Isso então, mesmo. Está na hora. Agora, a única dúvida que eu coloco aqui, que o caso da Marina, que eu acho que está supervalorizado, não foi transmitido no dia seguinte. Claro, houve um erro, sanou-se um erro, até se interrompeu a programação, né? Para se colocar o programa no ar. Sim. Então, sim. Isso anula a justificativa de que a Marina... aconteceu. O senhor sabe como são as coisas. Agora, né? Eu acho que o Conselho e a empresa têm que ir examinando o andar da carruagem, e aí a gente vai... A gente, que eu digo, Agora, o principal aí seria... isso que eu ia falar. É isso mesmo. Isso mesmo. Que foi colocado, inclusive a Nereide tinha colocado também, que há a possibilidade de se fazer um programa, e seria uma inovação, né? Um programa de caráter nacional, não precisa ser nem no Rio, nem em São Paulo, nem em Brasília, como disse o João Jorge, e aí estaríamos inovando. Né? Ok, obrigada. Gente, os 2 itens seguintes da pauta, eu vou ser um pouco, assim, presidente. Eu não vou passar a palavra para ninguém. Eu vou só informar, tá? Se vocês me permitem, porque depois do nosso coffee break, do nosso lanche, nós temos uma pauta ainda muito pesada. Então, é o seguinte, com relação aos programas de diversidade religiosa, que é um assunto que eu não vou mais falar sobre isso, esgotei. E, então, o Rogério, o Brandão, passou o informe para os conselheiros com um cronograma de quando vão estar prontos os programas, etc. Tá? O Fórum Mundial de Direitos Humanos vai ser realizado em Brasília no dia 11 e 13 de dezembro. As conselheiras Rita e Ana Veloso sugeriram que o Conselho fizesse alguma atividade por ocasião do fórum, dentro do fórum. E aí nós sugerimos, quer dizer, alguém sugeriu, eu não sei exatamente quem, que nós realizássemos um roteiro de debate sobre direitos humanos e comunicação pública dentro do fórum. Tá? Para isso, nós vamos ter que trocar um pouco o tema que estava previsto para dezembro, que seria Educação, Cultura e Ciência. Então, ao invés de Educação, Cultura e Ciência, nós faríamos um debate sobre direitos humanos e comunicação pública. Acho que ninguém se opõe a isso, com certeza. E eu para homenagear a nossa valorosa conselheira,
eu sugeriria que quem presidisse o roteiro de debate fosse a conselheira Maria da Penha. Tá bom? Bom, então a ideia é o seguinte: a nossa reunião é no dia 11 de dezembro, uma quarta-feira. Então a ideia é que se fizesse esse roteiro no dia 12, numa quinta-feira, durante a programação do fórum. E os conselheiros, evidentemente, estão todos convidados a participar. Acho que ninguém se opõe a essas questões. Aprovado, então, né? Então, eu convido para o nosso cafezinho, por favor.